Galera, vamos lá, vamos reagir aí ao programa da ESPN, resenha da ESPN, né? Que é um programaço, um baita programa, assim, os caras são, você consegue rir, você consegue ter uma descontração muito boa. Pô, você tá falando de futebol, cara, mas assim, uma treta, uma polêmica, mas os caras são, assim, muito bons. E aí, estamos aqui no nosso canal Fute Alves React com mais essa maravilha de programa que é o Resenha. Gente, eles não polemizam tanto, eles entendem até porque a maioria aí, os componentes a não ser o apresentador, são todos ex-atletas, né? Então, assim, eles dão uma opinião um pouco mais, um pouco menos conservador, digamos assim, nas opiniões, mas não são opiniões ácidas, são opiniões bem fundamentadas, são opiniões que ajudam tanto o Flamengo quanto o Pedro. Por quê? Porque é uma situação constrangedora para os dois lados até certo ponto, mas que todos querem vencer, que todos querem evoluir, que todos querem melhorar. Então, o que é que você faz aí? Curta, compartilha, dá seu like, vamos lá, opine, dê sua opinião, diz qual é a cidade, estado que você está falando aí e bora pro vídeo, vamos lá. A entrevista coletiva do Felipe Luiz acabou ofuscando essa apresentação rubro-negra. Todo mundo já viu, mas acho que todo mundo também não se cansa de rever. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando a respeito do Pedro. Por que do Pedro não ter sido relacionado para esse jogo? O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Capita, vamos lá, Plea. Que porrada, hein? É assunto delicado. Já viu Plea. Dessa proporção? Não, assim, a gente tenta, olhando a entrevista, né, analisando, escutando muita coisa, a gente tenta relembrar, né, algo parecido e, enfim, eu particularmente não me lembro, assim, Plea. Mas, assim, eu acho que vale a falar, né, a minha opinião, não dá para aliviar 100% de um lado para crucificar 100% do outro. Eu acho que tem responsabilidades serem divididas ali, Plea. O Pedro tem responsabilidade, né, para trazer esse sentimento para o Felipe Luiz, de não se dedicar no treinamento, de baixar a intensidade, de ter um problema com a diretoria, como o Felipe mesmo falou, e isso afetar o rendimento dele. Então, assim, o Pedro tem responsabilidade de trazer isso para o Felipe Luiz. E aí tem um desabafo, né? Eu acho que isso é mais um desabafo do Felipe Luiz do que a gente imaginar que o Felipe pensou em fazer uma cobrança pública, prejudicar o Pedro. A gente conhece o Felipe, sabe a índole que ele tem, sabe o profissional que ele é, a maneira como ele enxerga o futebol. Eu só acho que as palavras foram um pouco duras para um treinador fazer uma referência do seu jogador, Plea. Eu acho que é isso, assim, eu acho que o Felipe ele poderia colocar o que aconteceu, né, de uma forma não tão pesada como ele colocou, expondo menos o Pedro, mas eu acho que era importante ele falar também, porque, por exemplo, eu me coloco nesse caso. Eu, assim, a gente não sabe, não consegue entender o porquê o Pedro não se encaixa no Flamengo, principalmente nessa maneira do Flamengo jogar, um time que marca da linha do meio campo para frente, que empurra o zagueiro, que empurra o volante, que empurra o meia, que precisa de um cara na frente para empurrar a bola para dentro. Tem mais a cara do Plata do que do Pedro. É isso. Então, assim,
eu acho que faltava uma explicação o porquê o Pedro perdeu minutagem, o porquê o Pedro não foi convocado para esse jogo contra o São Paulo, e era uma obrigação do Felipe Luiz falar isso. Eu só achei o tom exagerado, eu achei que pegou um pouco pesado, parecia uma questão um pouco mais pessoal, mas eu não vou isentar o Pedro também, porque o Felipe protegeu o Pedro em muitos momentos. O Felipe reconheceu que tinha um problema de diretoria ali, que foi mal resolvido, e eu bato nisso também. Isso tudo começou, O vazamento 10 dias atrás, do desejo da diretoria em se desfazer do Pedro. Exatamente. Isso aí foi se tratando de um jogador como o Pedro, o nível do Pedro, a importância do Pedro, isso foi muito mal conduzido. Ela não foi esclarecida, então não falou que é verdade, que é mentira. Isso que o Felipe Luiz se colocou na coletiva. Exatamente. Talvez deveria ser um membro da comissão de diretoria, não da comissão técnica, um membro da diretoria para fazer essa explicação, né? E não expor o... falou respaldado, né? É isso, é respaldado, mas que alguém que não teve a coragem de assumir essa responsabilidade, né? Deu mais uma função para o Felipe Luiz. Então é isso, acho que todo mundo pode pontuar um pouquinho, logicamente que vai pontuar, mas eu acho que o Pedro tem responsabilidade da semana que ele entregou para o Felipe Luiz, e a gente sabe como o Felipe Luiz olha para a semana de trabalho. E o Felipe Luiz, na minha opinião, poderia colocar o que aconteceu, mas preservar um pouco mais um jogador como o Pedro e um cara que faz parte do grupo. Fabinho? Eu acho que é isso, Play. Eu acho que quem conhece o Felipe sabe, né? Desde o tempo de jogador, ele sempre valorizou muito treinamento. Ele é chato nesse sentido, assim. É um cara que foi profissional a vida inteira. Então tem certas ocasiões, certas coisas que ele não aceita realmente, né? E ele tem mostrado isso como treinador. A gente já sabe, essa primeira imagem do Felipe como treinador, ele cobra isso. No mínimo, profissionalismo, seriedade. Como o Fábio falou, eu acho, sim, ele falou que protegeu até onde pôde. Eu acho que poderia ter sido de uma maneira mais leve a não convocação dele, explicar que as últimas semanas de treino não tinham sido boas. Da maneira como ele falou, acho que ele falou num tom um pouquinho acima. E essa semana que o Pedro baixou a guarda, que não foi uma semana, ou sei lá, 2, 3 semanas atrás, eu acho que é super natural também, isso acontece com qualquer jogador, não deve, mas acontece, que é um cara que muitas das vezes a gente falou que é o melhor 9 do Brasil. Ele foi pro Mundial pensando que fosse jogar mais minutos, acabou não jogando, e viu que não tá se encaixando nesse time do Felipe, né? Teve esse episódio com a diretoria, então é normal que o cara se sinta um pouco... o Felipe não teria essa sensibilidade o Felipe jogou até ontem de perceber isso, que o cara não jogou Mundial, que teve o vazamento do desejo da diretoria em se desfazer dele. O Felipe não podia ter ponderado isso. Não, então eu acho que ele, na entrevista ele deixa claro isso, que ele já tentou fazer isso e já deixou claro com o próprio Pedro, que chamou os capitães e falou pro Pedro que ele gostaria de contar com o Pedro, que essa mensagem da diretoria não foi por parte da comissão técnica, que ele esperava contar com o Pedro. Mas mesmo assim, eu acho que ele poderia bater no Pedro internamente, falar tudo isso que ele falou ali na coletiva, e deve ter falado até. Mas eu acho que na coletiva, eu não sei. Eu acho que realmente passou um pouquinho do tom. Eu acho que esse tom que ele leva para a coletiva, como o Fabinho falou, esse tom que ele leva para a coletiva deveria ser feito com certeza a portas fechadas, sabe? Deveria ser esse tom com esse então, tudo bem. Mas se foi feito, vamos imaginar que isso foi feito, que o Felipe usou as mesmas palavras que ele usou na coletiva pro Pedro, e o Pedro continuou teimando e fazendo o que fez, por exemplo, na semana. Aí a gente dá um pouco mais até de razão pro Felipe Luiz. Agora, a gente não sabe se isso... o Felipe não deixou claro, né? Se ele teve realmente esse tipo de conversa. Porque ele fala assim, o que meus olhos veem, o GPS está mostrando. Então, assim, eu não preciso falar, sabe? Não preciso falar. Eu tô vendo que o cara tá preguiçoso no treino e os números do GPS estão mostrando que ele é último em tudo, que ele não tá interessado, enfim. Então, eu acho que talvez tenha faltado, na minha opinião, essa conversa. Esse pulso um pouco mais duro com o Pedro e não levar isso para a coletiva. Rapidinho, Lugui, outra coisa, que taticamente o Felipe já se mostrou um ótimo treinador, a gente já sabe disso. E esse tipo de problema ele vai ter na carreira dele. Então é uma habilidade que ele vai ter, que a gente conhece que muitos treinadores, mais do que taticamente, tem que ter uma gestão melhor. Então ele não pode começar a fazer essa guerra. Eso es lo que eu quería apuntar. Eso es lo que eu quería apuntar. Primero que fiquei surpreso por las palabras de Felipe. Ia falar un poco también a nadie sorpreso, decepcionado, mas você nunca pode decepcionar de quem fala a verdade. Se decepciona de quem mente. Claro. Então Felipe falou a verdade, então tem que ser protegido como homem que falou a verdade. Mas assim, todos nós sabemos
que el fútbol es el esporte colectivo más individual que existe. Todos nós somos una empresa individual dentro de un colectivo. Y no todos vivemos 20 años de fútbol, casos dentro del colectivo, donde jugadores que no estaban siendo utilizados, que tenían problemas, no estaban felices, mesmo o time vencendo. E cada um reage de um jeito. Eu lembro que quando eu cheguei a São Paulo, que todo mundo me xingava e da onde me gostava, meu jeito de me revelar, eu treinava 3 períodos, mas só para encher o saco os caras. Eu fazia o médico ficar até 10 da noite, preparador físico, obrigava o treinador a me olhar, só para molestar ele, para incomodar. Tem muito cara hoje de nós, ex-jogadores que falam na imprensa bonitinho, que também quando foram reserva aqui na Europa trajeron problemas. Todos nós, porque isso é a essência do jogador competitivo, que é individual dentro de um coletivo. Felipe Luís, como um jogador que foi toda a vida, sabe muito bem disso. E eu acho que faltou agora sim um pouco de experiência e inteligência emocional para administrar esta situação, porque ele fez um desabafo que foi verdadeiro. Mas eu começo a pensar meus treinadores. Eu lembro Tavares, uma vez de um esporro, em um jogador importante do Uruguai, na frente de todo mundo, nunca mais convocou. E para a empresa falou, temas internos onde eu não estou satisfeito, tá, tom. Luiz Aragonés, na Turquia, com o Emre Belözoğlu, com o Emre, que era um pesado. Um esporro nele, foi na imprensa e falou, não estou de acordo com a atitude dele, então vou deixar de lado. Então ele, o Felipe, se expôs demais. Acho que um pouco por inexperiência como treinador, sem entender as consequências que pode ter. As consequências quais são? Obviamente que não tem volta atrás. O jogador que se sente ferido, não tem volta atrás. Construir essa era. Não tem volta atrás. Se o Felipe hubiese tido palavras mais delicadas, publicamente, talvez está protegendo, mesmo sendo mentira, talvez seria o último intento para o jogador falar, puta, que coisa que sou. Você acabou de dizer. Vou estar com o cara. Johnny, eu já vi treinadores a postagem do Pedro. Nessa segunda-feira, o Pedro posicionou-se pela primeira vez. Então, malandro, ele o que Ancelotti fez comigo no Paris, por exemplo. Ele foi malandro por inverso. Essa letrinha, se eu não levantar aqui, não tem nenhuma chance de eu conseguir enxergar. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, mas vamos lá. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, nem fala que é o treinador, do departamento de futebol do clube, ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Na verdade, isso é sobre o vazamento. Não é sobre o Felipe Luís. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história, esperava mais respeito. Vamos já para o penúltimo parágrafo. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Não tem volta atrás. Não tem volta atrás. Suponga, amanhã o Pedro pode jogar, fazer 2 gols, tudo bem. Não tem volta atrás. Esse é o problema de expor posicionamentos internos do grupo, né? Brigas internas sempre vieram. Mas quando não é exposto para fora e não vem essa energia negativa de fora, e acaba e daqui a pouco está tudo bem, né? Eu acho que dentro do elenco existem casos especiais e esse caso é um caso especial. Onde você vai encontrar um jogador que faz 30 gols na temporada. O Felipe disse isso na entrevista, né? Ele fala sobre isso. Eu não tenho dinheiro para contratar um jogador que faça 30 gols por ano. E aí você vai expor o artilheiro do seu time não chega a ser o ridículo, mas expôs a semana dele, ao invés de tentar recuperá-lo. Não interessa. Falou uma, fala 2, 3, 4. O cara é o artilheiro. Eu estou me vendo um pouco nele, porque... Mente publicamente, né? Mente, fala, não, ele treinou mal a semana. Último tento, malandro de... E a gente optou por fazer uma recuperação física. Chega nele, ô filho da mãe, tá treinando uma... É o que fazia antigamente com a gente, na nossa época. Até porque vocês viam os treinamentos de antigamente e se fosse eu, no Pedro, cada um age de um jeito, eu ia ficar puto no treino, irmão. Eu, em vez de fazer corpo mole, ia treinar pra caramba. Mas que fique claro, fazer gol, valores... ia
arrebentar o time reserva. Por valores, nunca podemos questionar ou crucificar quem fala a verdade. Porque se estamos numa sociedade meio hipócrita, né? E o Pedro o cara fala a verdade. Só que às vezes... Agora, qual é a consequência para ele? Eu acho que isso tem que ter um processo. A verdade vai trazer a O que você consequência. está falando é importante. Não é o primeiro treinador, nem o segundo que tem problema com o Pedro. Ações, né? É. Ele é cobrado, ele tem com o uma baixa de Rogério e rendimento. teve até com o exatamente, Dorival. com o Dorival. O Pedro com o Dorival rendeu muito bem. Pedro e Gabigol jogaram juntos, conquistaram juntos a Libertadores e a Copa do Brasil. E depois de conquistar a Copa do Brasil pelo São Paulo, em 2023, o Dorival Júnior esteve aqui no prédio da ESPN, eu nem lembrava dessa declaração, e falou o seguinte a respeito do Pedro. Chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer a respeito do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Acabou na Copa do Mundo. Bueno, eso es experiencia, ¿no? Exatamente. La gestión en fútbol es experiencia. Por eso también el entrenador velho o Macaco velho tem Isso não é... Então, parece que isso não é porque falaram dele que iam vender. Isso é uma personalidade do próprio jogador. Cada reage de um jeito diferente. Você como reagia? Você como reagia no treino? Você também era cara fechada quando estava de mau humor e... Mas ia treinar. Tudo bem, né? Mas às vezes de mau humor. Você lembra quando ele... Mau humor todo dia. Tá, então. É muito mal-humorado? Não fazia gol, tava de mau humor. Não, cabeça que o Mavonzinho também ele fez suas cagadas também. Duvido. Ele que mais também fez suas Com cagadas. certeza que era o que tava lá falando com o Pedro lá. Calma, Pedro, vai. Calma, Verdade, falta um Fábio Santos no Flamengo. Aí que tá, um componedor. Mas eu queria É importante no grupo um cara eu assim. queria escutar a próxima declaração do Felipe Pirra sobre esse assunto. Pode ter repensado. Eu não sei se ele tá aí pensado, porque você vê que é de saco cheio, que são essas questões. Ele tava com o Dorival, o Felipe, então ele já tem acompanhado esse desleixo do Pedro há muito tempo. Mas isso não faz com que o treinador jogue tudo no... Teve companheiro que não comemorou o Mundial, puto porque não jogou. E agora não abraçamos. A gente teve agora no Mundial futebol é... o Ganso brigando com o Renato Gaúcho. Pô, o Renato Gaúcho quer alguém mais habilidoso para relacionamento do que o Renato Gaúcho. O Renato colocou o Ganso no jogo, essa partida pela primeira vez no Mundial. O Fluminense abriu o placar com Arias, né, batendo falta. Tomou a virada ainda no primeiro tempo, o Ganso sai no intervalo e rolou a treta entre os dois. Eu nem sei se já foi contornada ou não. O Fluminense chegou anteontem, né, dos Estados Unidos, e acho que o Ganso ainda ficou alguns dias nos Estados Unidos. Acho que ainda não teve tempo para essa relação se reatar. Mas mesmo no futebol mais profissional, futebol onde corre muito dinheiro, os caras são muitíssimo bem remunerados, o bico continua igual, né? Mas quem fala assim, ó, jogador tem que ser cobrado, tem que ser exposto realmente, é quem tá fora desse dia a dia e gosta da fofoca do debate. Lógico. Pra ter matéria pra vender. Plija adorou. Ontem no grupo do WhatsApp, Plija, nossa, que coisa legal. Adorou. Tem que ser assim mesmo, tem que expor. Mas pra quem tá lá, sabe que isso não pode acontecer. Mas eu vou falar, até nesses 3 dias, o jogo foi no sábado, né? A minha primeira impressão foi, caramba, o Felipe é cascudo mesmo. Foi pesado, sim. Pra quem tá de fora é super legal, mostra essa coragem realmente. Mas pro elenco Mas não sei pra ele também. E verdadeiro, mas para ele não foi bom. Então, Para ele mas não foi talvez bom. será que quando ele viu, quando ele chega em casa, ele vê a entrevista, cabeça fria. Então, eu acho, conhecendo o Felipe, não é se arrepender, mas a forma como ele falou, eu acho que ele pensou, pô, eu exagerei. Eu exagerei até, assim, o Pedro podia até merecer as palavras duras. O mais, Só que ele como treinador, como gestor de grupo, enfim, e a personalidade do Felipe, eu acho que fica uma... Não é o arrependimento pelo recado, mas a maneira como ela foi colocada. Absorveu isso. O grupo, ele tá ali no dia a dia, ele sabe se o Pedro mereceu ou não esse tipo de dura, na verdade, né? E o Felipe, ele já tem essa postura como jogador, entendeu? O Felipe é um cara que cobra todo mundo. Fala o que falou porque sabe que vai ser bem aceito pelo grupo.
Eu não sei se ele pensou em tudo isso. O problema é toda a bola de neve que vem de fora para dentro. A repercussão. Eso que enche o saco do grupo, né? Puta, agora vai vir, porque o Pedro é amigo de todo mundo, é que Felipe está um chato que a imprensa, a torcida, quiere achar culpado, quiere achar grupo de quién es quién. Então aí que fica difícil. Quando a gente brigava no vestiário e ficava lá, não se falava por uma semana. Daqui uma semana está tudo bem. Mas quando vem de fora para dentro da bola de neve, aí que foda, cara. Aí que não tem como. O Felipe E o disse... que traz tudo isso também, né, Lula? Disse na coletiva também que consultou os capitães. as colocações. Al mínimo detalhe, próximo jogo você não passou a bola, porque você está com Felipe, não está com Pedro. Então traz uma consequência. Vocês acham que isso vai ficar marcado no Felipe aí nos próximos meses? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se o Flamengo... Depende dos próximos se o episódios Flamengo da não, maneira como ele se o vai Flamengo precisar reagir. gol e Pedro jogar, não Agora, conseguiu contornar Diego, Pedro. Se Pedro jogar e não vai bem porque o treinador não Se consegue. fosse o Rogério Ceni falando isso? Nossa Senhora. Hã? Igualzinho. Vanir Rogério, que Na imprensa eu não vi, mas pra gente ele não, falou. mas a gente Rogério era muito pior. Ni Rogério que é duro, inclusive publicamente, porque Rogério primeiro te matava, né? Cara a cara, te matava e depois a vez para a imprensa. Mas nem Rogério, que é duríssimo, eu vi ele fazer esse tipo de declarações, né? Ou seja, Felipe foi... Isso você Foi verdadeiro. relembrar. Tem que ver as consequências. Na imprensa não, mas já vi para ele nós era pior, muito pior. falando com o jogador. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Só que mesmo com Una as vez falei- palavras duras, Plia, Una vez em falei pro muitos jogador, momentos também, una rueda después yo, Fabio, ya está Rogério. Pa. No, ganamos o jogo, né? Antes do resto. E quero parabenizar você, porque a gente ganhou apesar de você. Puta que pariu. Aí o resto acabou, cara. Aí esse tento de frontal, né? Agora, se vocês acham irreversível e se a gente lembrar que o Pedro não pode mais jogar os torneios, nem o Campeonato Brasileiro, porque ele já fez os tais 7 jogos, pra onde o Pedro iria? Então, o que eu ia falar é assim, o Felipe ele foi muito duro, né? Mas ele em nenhum momento ele fechou a porta pro Pedro, sabe? Ele falou da importância do Pedro, a qualidade do Pedro, que enfim, que o Pedro tinha que aprender com esse episódio. Ele fala assim, eu achei legal pra caramba, porque segue um pouco a nossa linha, né? Que o Felipe fala assim, eu quero é ganhar, meu, sabe? Se o Pedro quiser ganhar dentro desse pensamento, ele vai ser muito bem recebido. Se ele não quiser, ele que procure em outro lugar, né? Deixou eu entender. Então, eu acho assim, o Felipe ele foi muito duro, mas em nenhum momento ele fechou as portas pro Pedro. Ele falou, o Pedro pede desculpas pro grupo, retoma a intensidade, comigo ele é titular. Então, sabe, eu acho que ele passou um pouco do ponto na hora da cobrança, mas eu acho que a colocação ela tinha que ser feita. Ou ele tinha que se posicionar sobre o ocorrido da semana do Pedro, o porquê o Pedro não foi convocado. Eu acho que ele passou do tom, mas mesmo assim, mesmo passando um pouco do tom, ele manteve o Pedro dentro do grupo e, enfim, dentro da comissão técnica e do elenco, como parte, ainda parte de um Se é grupo. tivesse a possibilidade do Pedro sair ainda, será que seria tão duro? Porque agora ele não tem muita opção. Acho que ajudou. Se ele quiser sair, o Felipe ajudou, né? Mas agora não tem possibilidade de nada. Olhou. Não pode mais. Pode, já jogou. Não pode. No futebol brasileiro, no segundo semestre, ele não vai poder jogar em lugar nenhum. Agora o cara tem que dar a volta por cima Agora, do próprio certamente ele não esperava, né? Que o Felipe fosse expor a coisa dessa forma, porque ele foi ao Maracanã com a família toda. Família toda. Ali no aquecimento, ele estava na beira do campo. Deve ter tomado um sustaço, né, Capitão? Susto, a hora que chega em casa, né, e vê a declaração. Porque eu vi no no carro, voltando porque pra tem uma cá. imagem, né? Ele sai um pouquinho antes, normal, né? O jogador que tá fora do jogo sai um pouco antes por conta da confusão com o torcedor, tá com a filha no colo, tá com a esposa, enfim. Então, a hora que ligou o rádio ali no caminho para casa e escutou a declaração, eu acho que tem um impacto, né? E o que também carrega isso, né? Porque aí vem os empresários, né? Vem os amigos, vem de fora. Agora, vem muita coisa de fora. Agora é impossível porque vem eu acho de que fora agora pra tem que ter dentro. calma. Algum de Ter paciência vocês, na condução. é que vocês, muito possivelmente conhecendo os 4 perfis, não fariam o que o Pedro fez. Esse corpo mole em treinamento não combina com nenhum de vocês Eu 4. fiz coisa pior. Bati em companheiro, di chutão na cabeça do treinador. Mas tudo se nós você temos, ouvisse- tudo nós fizemos algo. você Cada ouvisse- um tem um jeito Tô diferente. correndo pra casa de chuteira. Uma vez. Corpo mole é mais difícil pra gente. Você é diferente, Lu. Lugar, se você todos nós ouvisse, temos se você história. ouvisse de um treinador na imprensa
o que o Pedro ouviu do Felipe, qual seria a sua reação? Não, primeira coisa, ir direito a um treinador, você encarar ele, realmente falar que me pôs, que não é necessário, e nada, e depois, por compromisso profissional, obviamente mantendria no clube treinando, mas a partir daí a relação se corta, né? Não tem volta atrás. Você não jogaria mais com esse treinador? Não. Eu sou profissional, eu jogaria quando o treinador me quiser. Você não se relacionaria com ele? Mas é difícil a gente dar essa relação... opinião, porque a gente não queria fazer isso, né? Cara, o que eu passei com o São Paulo ali no Galo, Plirra, de fazer assim, de deixar fora de coletivo uma série de questões, de provocar realmente, assim, de botar o jogador improvisado na tua posição, de colocar. E o cara que mais gostava de mim da comissão era o preparador físico. Que deu uma porrada no Pedro? Que deu uma porrada no Pedro, porque ele falou, cara, você é exemplo pra todo mundo, você não tá jogando, você não deu treina. uma porrada no Pedro porque o Pedro se negou a se aquecer num jogo. Então, tipo, isso depende muito do profissional. A gente nunca vai escutar um treinador falando isso porque a gente não iria ter essa postura. Mas todos nós já fizemos alguma cagada. Sim, outro tipo de besteira, mas essa não. De exemplo assim, não. Futebol que não joga, que tem problema externo, cada um é sua própria empresa, empresário, família, é difícil. E essa gestão que é o mais difícil do futebol, por isso tem treinadores mais vitoriosos de boa gestão. E talvez aí onde Felipe ainda tenha que ter experiência e melhorar. Mas uma coisa é séria, o GPS está acabando com a vida dos guerreiros, né? Pedro tem que tira o GPS, Pedro, vai no fisiologista. GPS, dedo duraço. Valeu, galera. Fui, hein?